Venom 3 está entre nós e com ele vieram duas cenas pós-créditos que prometem sim um futuro não só para outros simbiontes como também para o próprio Venom, que o filme quer nos fazer acreditar que morreu, mas no finzinho não. E muita gente não se tocou disso ainda. Só que além disso tudo, há uma outra cena pós-créditos que supostamente vazou e não estava no filme. Uma com o Homem-Aranha. E qual a origem dessa cena pós-créditos vazada? Por que ela não tá no filme? Vamos investigar, ir a fundo aqui e discutir o que todas essas pós-créditos querem dizer para o futuro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e das duas cenas pós-créditos que Venom, a última rodada, tem, eu acho mais interessante a gente começar da última. Aquela cena que só passa depois que todos os créditos subiram e você já tá desacreditado que vai ter uma surpresa, começa uma cena. Bom, antes de mais nada, não sei se você reparou, mas esse vídeo aqui vai ter spoilers, muitos spoilers do filme Venom 3. E para dar um contexto a essa segunda cena pós-créditos, vale lembrar que o filme terminou com o simbionte do Venom se sacrificando para salvar o Ed Brock e a base militar lá da área 51 destruída. Já estava mesmo em processo de ser desativada. Com isso em mente, a cena começa com o Barman saindo do subsolo, dos restos da base militar e caminhando em direção ao pôr do sol ou nascer do sol em busca da sua liberdade, porque o cara havia sido simplesmente preso pelos militares no iniciozinho do filme, justamente porque um pedacinho do simbionte havia ficado no bar dele. Tudo parecia ser simplesmente um alívio cômico, né? Uma cena só para fechar a ponta solta do personagem e fazer a gente rir. Só que no finalzinho, aparece uma barata. E a barata está com um simbionte. Gente, assim, no meu vídeo de análise nota de Venom 3, eu desabafei. Eu até peço desculpas ali para quem assistiu, porque foi um desabafo mesmo. Botei tudo para fora, agora eu tô mais calmo, me recompus. Então não vou zoar muito o fato da franquia Venom nos cinemas ter se encerrado com uma barata. Não vou zoar isso não. Mas é válido lembrar que a presença da barata ali tá fechando ali uma promessa feita no início do filme através de um diálogo, onde a cientista lá, a doutora Payne, disse que só uma barata sobreviveria à destruição da base ou uma barata sobreviveria a qualquer coisa. Então tá ali a barata sobrevivendo à destruição da área 51. Aquele simbionte na barata não é qualquer um. Pela aparência, aquilo lá é o simbionte do próprio Venom, ou então alguma nova parte que se desprendeu dele, gerando uma nova cria. Portanto, ao mesmo tempo que o filme nos promete ser o encerramento dos filmes do Venom com o Tom Hardy, pode ser que não seja um encerramento de nada. Basta a Sony decidir que vai ser capaz de fazer esse simbionte aí, procurar o Ed Brock, que tá vivo lá em Nova York, né? E se juntar a ele de novo. Vale dizer que o Tom Hardy, ele só tá dizendo para Deus e o mundo que esse é o último filme dele. Pode ter alguns motivos, né, pessoais, logicamente, mas talvez o principal motivo seja que ele fechou o contrato para 3 filmes do Venom com a Sony Pictures. Então, esses 3 filmes foram concluídos agora. Ele não tem por que ficar prometendo mais filmes aí para Deus e o mundo, afinal de contas, ele tem que se fazer de difícil como um ator, né, para a Sony Pictures, caso tenha interesse de trazer ele de volta a essa franquia, vai ter que desembolsar uma boa grana para firmar um novo contrato com ele e aí o Tom Hardy vai ficar feliz. Então assim, se o ator Tom Hardy vai voltar como Venom em um filme futuro, só os deuses das bilheterias de cinema sabem. Mas essa segunda cena pós-créditos é inequivocamente uma promessa para mais filmes do Venom. Agora, pode não ser o Venom que a gente está acostumado, já que o filme terminou com pelo menos uma simbionte viva, aquela que parece a grito, mas é uma velocista, que foi na qual a doutora Payne se transformou. Então as portas foram deixadas abertas para essa simbionte aí retornar, pro Ed Brock voltar como Venom, ou até para outra pessoa começar a usar o simbionte do Venom como outro personagem. Nos quadrinhos, nós tivemos várias eras do Venom sem o Ed Brock.
Ele já se conectou ao McGargan, que é o Escorpião, um vilão do Homem-Aranha, e virou um simbionte ali, um Venom brutal. Também já se conectou ao Flash Thompson, aquele carinha que ficava bulinando o Peter Parker. Pois é, virou o Agente Venom. Algo similar daria para acontecer nos filmes também. Então assim, muitas possibilidades. Porém, talvez a maior promessa para o futuro tenha sido a primeira cena pós-créditos, que mostra o deus dos simbiontes, o Knu, novamente, mas dessa vez fazendo uma ameaça. Ele começa falando que o seu campeão caiu, basicamente comemorando a morte do Venom, o que para mim não faz muito sentido, né? Vamos combinar, já que ele estava atrás do Codex, que estava com a combinação ali Venom e Ed Brock, e com a morte do Venom não tem Codex e ele não tem uma chave para escapar da sua prisão eterna. Então assim, por que o Knu estaria satisfeito com isso? De todo modo, ele continua dizendo que vai destruir o seu mundo, no melhor estilo Thanos, ameaçando a Terra em cenas pós-créditos. E finaliza dizendo, e você vai assistir. Basicamente coagindo toda a audiência a comprar o ingresso de cinema para o próximo projeto que a Sony Pictures fizer com esse personagem. E a comparação que eu fiz com Thanos não foi à toa não, tá? A própria diretora de Venom 3 falou em uma entrevista que o Knu é um personagem muito grande para um filme só. E ainda acrescentou que ele é uma ameaça nível Thanos. Então assim, a própria Sony Pictures quer trabalhar o Knu nos seus filmes como uma ameaça gigantesca que vai unir vários personagens. E é aí que bate o arrepio, assim. Quais são os personagens que a Sony Pictures tem nos cinemas nesse seu universo compartilhado derivado do Homem-Aranha, independente da Marvel Studios? Ó, Sony tem Morbius, Kraven, Madame Teia, Simbionte tá vivo na Barata, Ed Brock tá vivo em Nova York. Será que a Nova York do universo dos filmes do Venom tem alguma versão de Homem-Aranha? Tipo, algum dos Homens-Aranha dos filmes que a Sony Pictures produziu. Faria sentido, por exemplo, o espetacular Homem-Aranha, do Andrew Garfield. Uma vez que nos filmes do Andrew Garfield nós não tivemos Ed Brock nem Venom, diferente dos filmes do Tobey Maguire. Então assim, se a Sony Pictures tivesse a possibilidade de colocar o espetacular Homem-Aranha e o Venom no mesmo universo, faria sentido. Agora, será que a Sony Pictures vai de fato reunir todos esses personagens aí? Será que vai conseguir botar essa galera toda junta? Assim que o Knu foi confirmado em Venom 3, muitas pessoas, e com razão, começaram a associar a história do filme à história do arco dos quadrinhos O Rei de Preto. E faz muito sentido mesmo. Nos quadrinhos era o Knu invadindo a Terra, transformando um monte de personagem da Marvel em simbionte, porque nos quadrinhos ele era capaz de controlar alguns simbiontes. Originalmente ele controlava todos, né? Mas perdeu esse controle em determinado momento. Enfim, já contei essa história aqui em vários vídeos. Se você não sabe é porque não é inscrito no canal, então já se inscreve aí, ativa as notificações para fazer parte da família Loquia. Seria ótimo te ter aqui em próximos vídeos também. Beijo lá. E isso deixa a certeza que o personagem tem muito potencial. Eles estão comparando ao Thanos, não é à toa. E a sua cena pós-créditos basicamente confirma o retorno do Knu como uma ameaça em projetos futuros. Isso se a Sony de fato decidir apostar em filmes futuros desse universo derivado do Homem-Aranha aí. E talvez por conta dessa situação toda que tenha surgido o suposto vazamento de uma outra cena pós-créditos. O que aconteceu? Vários informantes começaram a dizer que Venom 3 iria preparar o terreno para Homem-Aranha 4, protagonizado pelo Tom Holland e feito em parceria com a Marvel Studios. Eu fiz vídeo aqui no canal comentando sobre isso, comentando como o crossover do Venom com o Homem-Aranha do Tom Holland seria basicamente a fusão desse universo de filmes da Sony Pictures com o universo cinematográfico da Marvel, e isso seria grandioso. E ouvindo a história dessa cena pós-créditos vazada, eu comecei a investigar, dar uma pesquisada e eu não encontrei a fonte desse suposto vazamento. O que me faz pensar assim que talvez as pessoas tivessem lido o rumor de que Venom 3 iria fazer uma conexão para Homem-Aranha 4 e isso aí de repente evoluiu para as pessoas começando a achar que haveria uma cena pós-créditos
em Venom 3, onde o Homem-Aranha apareceria. Como nós vimos, o Homem-Aranha não apareceu em nenhum pedaço de Venom, muito menos em uma cena pós-créditos. Porém, somando tudo o que aconteceu nas duas cenas pós-créditos que eu já comentei aqui, é muito possível que o filme de fato tenha feito uma conexão com a história do vindouro Homem-Aranha 4, sem muita gente perceber. Homem-Aranha 4, vale dizer, tá com data já para começar a ser filmado, e o Tom Holland já falou em entrevista que a história do filme vai ser diferente de tudo que eles já fizeram. O que seria mais diferente para os filmes do Homem-Aranha com o Tom Holland do que uma ameaça mundial nível Knu? Vale lembrar que o Homem-Aranha do Tom Holland está em outro universo, e não naquele onde os filmes do Venom se passam. Porém, em cima de todas as pontas soltas no universo do Venom, também há uma ponta solta no universo do Homem-Aranha, já que o Venom, quando foi tirado de lá, deixou para trás um pedacinho do seu próprio simbionte. Pedacinho esse que pode se tornar a roupa preta do Peter Parker, que eventualmente vai se tornar o Venom do universo cinematográfico da Marvel, interagindo ali com o novo Capitão América, o Hulk e todos esses personagens. Mas o melhor talvez venha agora, porque o Knu, apesar de estar em outro universo, pode sim ainda ser uma ameaça para o Homem-Aranha do Tom Holland, uma vez que nos quadrinhos o Knu também é uma ameaça multiversal, e o próprio Venom, quando foi atraído para o universo do Peter Parker do Tom Holland, foi porque reconhecia o Peter Parker. Então, assim, sem dúvida, simbiontes, Knu, esses personagens têm contato com o multiverso, então passar para outro universo não seria tanto problema para a história. E vale lembrar que Homem-Aranha 4 deve estrear depois do filme Vingadores Doomsday, que já deve ser um filme baita multiversal aí. Então o filme Homem-Aranha 4 ter uma história que lida com o multiverso também faz muito sentido. E o Knu pode acabar sendo atraído para o universo do Tom Holland buscando um Codex, um novo Codex, que, como o filme Venom 3 explicou, surge quando um simbionte salva a vida do seu hospedeiro. Foi o que aconteceu com o Ed Brock e é o que pode acontecer com o Peter Parker também. Vamos teorizar aqui, tá? E montar essa história. Imagina que em Vingadores Doomsday o Peter Parker lute tanto, mas tanto, que acabe morrendo. E o que salva ele, traz ele de volta à vida, ou o que seja, é o traje preto. O traje preto do simbionte. Assim, inocentemente, o Peter vai atrair o Knu de outro universo para caçar ele. E justamente essa pode ser a trama de Homem-Aranha 4. Peter Parker tendo que buscar ajuda para se proteger e sobreviver ao Knu que está indo atrás dele para pegar o Codex. Uma trama assim, Loquias, sério mesmo, se encaixa tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, que me parece que é isso que estava planejado, viu? Se por acaso a Marvel Studios se sentou com a Sony Pictures para planejar alguma coisa em Venom 3 que desencadearia em Homem-Aranha 4, eles decidiram isso, o conceito de que o Codex é a chave para libertar o Knu e que ele surge quando um simbionte salva a vida do seu hospedeiro. Provavelmente para o Homem-Aranha morrer em algum momento e ser salvo por sua roupa preta. Claro que precisamos pôr os pés no chão. Vamos botar o pé no chão aqui, ser realistas, porque a dona Sony Pictures já nos enganou anteriormente com promessas vazias, como por exemplo o trailer do Morbius que mostrava na parede uma imagem do Homem-Aranha, fazendo uma referência que nunca aconteceu no filme. Então assim, a Sony está sempre nos provocando com a ideia do Homem-Aranha aparecer nesse seu universo de filmes derivados, mas talvez um crossover real do seu universo com o universo cinematográfico da Marvel nunca chegue a acontecer. O que você espera? O que você gostaria? Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.